noite agora. Prazer estar subindo aqui no palco a terceira vez hoje, né? Já dei bom dia, boa tarde, agora à noite. E para fazer uma coisa um pouco diferente agora, né? Acho que hoje a gente teve o dia do nosso seminário. É um seminário de ensino, então, claro que a gente conta muito com a participação dos estudantes. Nossa intenção era que tivesse aqui o máximo de estudantes mesmo. E hoje nós tivemos um tema um pouco mais de intimidade dos profissionais que estudaram um tempo atrás sobre esse enfoque do modernismo, né? Então, vai ser muito legal fechar esse dia com um assunto de muito interesse dos estudantes. Na verdade, nosso fechamento vai ser especialmente voltado para os estudantes, que é uma parceria que o Cidade Universidade fez com uma dessas entidades internacionais que está nos apoiando nesse seminário, que é o ArcPri, a maior premiação estudantil do mundo. Então, eu ainda vou falar um pouquinho mais, mas, antes de tudo, eu queria chamar aqui ao palco um brilhante recém-formado brasileiro, que representou o Brasil muito bem no ArcPri recentemente e que vai contar um pouco da experiência dele para a gente aqui, para vocês entenderem que todos podemos lutar por isso, por representar nosso país e alcançar voos muito mais altos. Ele vai contar um pouco a experiência dele aqui. Então, eu queria chamar ao palco Franklin Gaspar. Bom, antes do Franklin começar a falar, eu queria só contar para vocês que essa parceria do ArcPri com a ABEA, ela vai render mais frutos. A gente já andou anunciando um pouco isso na programação, mas a partir do ano que vem, nós teremos uma versão do ArcPri Brasil, uma etapa brasileira do ArcPri. Vocês vão ver o Franklin explicando que, na verdade, todo estudante brasileiro já pode, todas as universidades brasileiras já podem enviar seus projetos, seus melhores projetos, para o ArcPri internacional. Mas diversos países têm uma etapa nacional do ArcPri. E nós fechamos essa parceria, que a ABEA vai ser responsável por montar um júri para a gente fazer uma etapa brasileira e já ter um primeiro prêmio aqui no Brasil. Então, já vai ser uma trajetória um pouquinho diferente da que o Franklin teve que enfrentar aí diante dos gigantes internacionais. Assim, a gente já tem uma etapa que vai reforçar um pouquinho mais. E falando também ainda para os estudantes, até antes da gente começar o papo com o Franklin, eu queria pedir até também para o pessoal, se puderem botar aqui o lance do IAB, isso aí. Aproveitar até que a gente está com a presença aqui de dois parceiros meus lá nessa coordenação do programa de educação continuada do IAB. Também estamos ainda falando sobre educação, né? O IAB-RJ tem um programa de educação continuada que chama IAB Compartilha, que é um programa cuja intenção é compartilhar com estudantes e com profissionais ensinamentos que são essenciais para a nossa boa prática profissional, mas que não cabem hoje dentro de um currículo cada vez mais exíguo das universidades. Se vocês entrarem na página do CAL, vocês vão ver que existem mais de 200 atribuições que um arquiteto pode ter, profissionais que um arquiteto pode ter. E não há como você estudar mais a fundo mais de 200 atribuições durante 5 anos de faculdade. Então, a ideia do IAB Compartilha é colocar essas outras questões que são muito importantes para a nossa vida profissional, colocar a possibilidade de estudar isso mais a fundo. Então, eu não estou mais achando onde ela está, mas a Yara Mendo Pérez, da UFRJ e do IED, assumiu recentemente comigo agora, e com um estudante voluntário que tem trabalhado muito bem, que também está em algum lugar, o Alexander Santiago. A gente assumimos a coordenação de lá, e essa semana, porque somos loucos, fizemos na semana do seminário mesmo, na segunda-feira lançamos uma nova grade de cursos, com um olhar um pouco mais diferente. Aliás, é comigo isso, né? Cadê? Tá aqui. Pronto. Acabamos de lançar uma grade de cursos que tem cursos das mais diferentes especialidades. Eu e a própria Ayara Mendo Pérez vamos dar, por exemplo, um curso, está aqui no cantinho, de arquitetura indígena, uma disciplina que não cabe na faculdade, um curso prático, que a gente vai para uma aldeia indígena aqui perto, em Paraty,
bota a mão na massa, vai no mato buscar madeira, cria uma oca, barreia a oca, né? Vareia, barreia, faz todas as etapas de uma criação de uma casa. Mas a gente tem, por outro lado, cursos de tecnologia, BIM está lá no canto, enfim, cursos com a Rosana Corrêa, que falou hoje aqui, hoje ou ontem, já não me lembro mais, ontem, né? Falou ontem aqui, e não só falou aqui, mas foi a consultora de sustentabilidade desse edifício, né? Foi e é até hoje, porque ela é consultora da fase de operação também. Então, todos esses cursos foram lançados essa semana, está lá no site do IAB essa grade aqui, e vocês se inscrevem no próprio site. Está ali o curso em destaque, o curso de arquitetura indígena, era aqui que eu deveria estar falando sobre ele, né? A Yara ali, esse índio sou eu, lá num workshop prático que a gente já fez com os alunos da Estácio de Sá, se não me engano, não, foi misturado, da Estácio da UFRJ. Né? Então, eu queria convidar todos a conhecerem um pouco melhor no site do IAB, iabrj.org.br, tem lá a categoria, no menu cursos, vocês entrem para se informar mais e para se inscrever nos cursos, serão muito bem recebidos. O IAB está de braços abertos. Então, vamos pular já. Agora sim, falando um pouco sobre o Arquipri, Franklin, queria abrir esse diálogo. Na verdade, abrir um espaço para você falar primeiro, e novamente, nossas monitoras estarão passando aí para recolher perguntas por escrito, tá? E agora, perguntas são uma parte essencial disso, porque a ideia aqui é informar mesmo como vai ser, como que vocês fazem, para se inscrever. E só para dar uma noção da importância do Arquipri no mundo, Franklin me corrige se eu estiver errado, mas, se eu não me engano, mais da metade das escolas do mundo enviam os seus melhores projetos para o Arquipri. Então, é realmente o subtítulo da premiação é Melhores Projetos de Graduação, Melhores Projetos Estudantis do Mundo, isso depende da tradução que você fizer. E é muito valorizado. A gente tem aqui no Brasil um pouco, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente valoriza, ou no Brasil, a gente valoriza o Ópera Prima, a premiação anual do IAB, mas isso é um nível internacional que é, inclusive, um nível assim. Eu vou dar um exemplo, tentando parecer que eu não sou metido, mas eu vou ser um pouquinho metido. Mas só para contar que o meu projeto de mestrado lá na Europa, o Franklin nem sabe disso, também concorreu dentro da Holanda, foi indicado pela universidade a concorrer ao Arquipri. E isso é a maior honra que alguém pode ter. Para vocês terem uma ideia, esse mesmo projeto ganhou o primeiro prêmio no IAB lá da Holanda, mas no Arquipri ele não ganhou, não foi nem selecionado para ser o representante da Holanda. Então, de fato, esse ser o representante do seu país, para todos os países lá da Europa, é a maior honraria que pode acontecer. Então, eu queria agora ouvir então, a experiência do Franklin, para a gente ver, é um dos nossos heróis aí que participou de todo o processo, foi até lá e tal, vai contar essa história toda. Franklin, já demorei demais, agora é você. Obrigado. Bem, primeiramente, obrigado, Igor, pela oportunidade de estar aqui apresentando o meu trabalho e também de representar o grupo de Arquiprixers, que é como os participantes se chamam, né? Basicamente, eu planejei minha apresentação em 3 partes. A primeira parte eu vou estar falando um pouco sobre o que é o Arquiprix. A segunda parte eu vou estar falando um pouco sobre minha experiência pessoal lá no evento da Índia. Então, eu acho que nessa fase que a maioria dos estudantes estão passando agora, que é uma fase de seleção para a próxima edição do Arquiprix, que vai ser em 2019 no Chile, essa vai ser uma oportunidade muito boa de tentar entender quais foram os processos seletivos. Então, meu foco aqui é muito mais mostrar para vocês o que é necessário para fazer e qual foi a minha estratégia para poder, né, apresentar meu projeto lá, muito mais do que apresentar o projeto em si para vocês. E a terceira parte é falando um pouco, como o Igor disse, desse interesse que o Arquiprix tem de fazer tanto um Arquiprix Brasil, que seria uma edição nacional, que já é algo que acontece em diversos países do mundo. Isso começou na Holanda, como o Igor bem disse. E, aliás, uma coisa que eles estavam falando comigo que é um pouco interessante. Então, às vezes, um projeto pode ser selecionado para o Arquiprix nacional e pode ganhar um Arquiprix nacional, e aí, na edição internacional, a própria universidade pode achar que aquele projeto não é coerente com o internacional. Enfim, são 2 etapas distintas. Depois eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Bem, então, a primeira parte, eu vou falar sobre o Arquiprix. Nessa parte, agora, eu vou pedir, por favor, para passar um vídeo. A gente tem um vídeo de curta duração sobre a instituição.
mostrando um pouco as perspectivas do Arquiprix 2019 no Chile. Archipre International presents the world's best graduation projects selected by universities from all over the world. Archipre gives these best graduation projects the exposure they deserve. They present lucid solutions for a wide variety of contemporary design tasks. In 2019, Chile will host the next edition of Archipre International. It's obviously a country shaped by extreme landscape, climate, and a tumultuous past. The country benefits from an extraordinary high-leveled educational system for architecture and design. Everybody will recall the work of Chilean Pritzker Prize winner Alejandro Aravena with his sharp eye for social development. So what to do? Well, an answer may come from favelas and slums themselves. Archipre International stimulates the career perspectives of young designers by presenting their projects and by introducing them into the worldwide network of talents. Almost half of the universities worldwide already select their best graduation project for presentation in Archipre. It shows the state of the art of design education worldwide. We kindly invite each university to select and submit their best graduation project. Archipre offers a free and independent platform to present themselves for a broad audience. In Chile, Archipre presents an extensive program with influential workshops, a comprehensive exhibition, and of course, the festive awards ceremony. And the award goes to Edgard, Rodolfo and Jonathan. Please come to the stage. Please come to the stage. The deadline for registration is 1st of August. The deadline for submission, 1st of September. So please join next year's edition of the Archipre International in Chile. Legal, Franklin, deixa eu só fazer um comentário. Primeiro que ela me desmentiu aqui, eu falei que era mais da metade das universidades, ela falou que é quase a metade das universidades do mundo, né? Então, só me corrigir. E depois só comentar que um dos representantes é o Jacob Van Drijs, que apareceu aqui, que é o VR, do MVRDV. É um dos representantes do... Ele apareceu aqui, não sei se você ia falar sobre isso, queria só chamar a atenção para quem não conhece. Bem, não, inclusive ele é um dos cabeças aí do Arquiprix, se não o maior, né, protagonista da organização do evento em si. Bem, o Arquiprix ele já está na 10ª edição agora, no Chile. É uma bienal de arquitetura. Então, aqui está mais ou menos uns enfoques das principais atividades. Isso começou em Roterdã, em 2001. Né? E foram 9 edições, são 2.223 entradas de 118 países, sendo que 164 entradas dessas no total são do Brasil. E, mostrando aqui um pouquinho melhor, essa aqui é a rede do Arquiprix nacional. Então, o Arquiprix em Netherlands, o Arquiprix da Holanda, começou em 1979 como uma competição nacional entre as escolas de arquitetura. Depois, quando eles estavam explicando um pouco melhor como é que isso surgiu, isso foi bem de encontro ao boom da arquitetura holandesa, né, quando a arquitetura holandesa começou a despontar na década de 70 e 80, o Arquiprix começou a fazer essa competição entre as escolas de arquitetura do país, e aí, com esse protagonismo, acabou se expandindo para outros países também, da Europa e, posteriormente, do mundo. Então, eu só estou falando desse caso da Holanda, que é onde o Arquiprix começou, que também contou como uma estratégia importante de expansão das ideias da arquitetura holandesa naquela época. Então, foi uma estratégia bem forte também para o reconhecimento que nós temos hoje em dia da arquitetura daquele país. Bem, aqui eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal. Esse é o meu projeto de graduação, chama Territórios Caiçaras. O formato de apresentação para o Arquiprix, depois que vocês fazem essa primeira seleção, que é agora até 1º de agosto, pelas instituições, eles vão dar um formato de apresentação,
isso não é segredo nenhum. São 6 pranchas tamanho A1. Eu acredito que isso vai ser mantido até hoje. E, particularmente, eu separei meu projeto em 2 pranchas de análise e 4 pranchas de projeto. Por que eu fui falar em análise? A minha escala de trabalho era uma escala muito grande. Então, seria muito difícil falar sobre o projeto em si, sem eu dar uma introdução sobre a análise. E, particularmente, essa é uma etapa de projeto que eu gosto muito. Antes de fazer arquitetura, eu fiz gestão ambiental no Cefet, e isso eu tenho tentado e conseguido juntar com a arquitetura. Então, para mim, era uma estratégia forte mostrar isso nas minhas pranchas de projeto. Então, de uma forma bem clara, eu deixei muito claro assim, nas 2 pranchas quais eram as minhas intenções e como seriam as estratégias que eu mostraria mais tarde de projeto. Então, basicamente, eu tinha um questionamento. No meu caso, aqui, nos territórios caiçaras, eu fiz uma análise sobre um terreno em Paraty. Aliás, Igor, eu acho que enfim, a aldeia indígena que você foi faz parte desse território aí, que é na Península da Joatinga, se eu não estou enganado, é por ali mesmo, né? E a minha estratégia, na verdade, era de usar, admitindo um caos assim que a gente tem de expansão urbana, toda essa discussão que a gente teve agora de cidades contemporâneas, como é que eu posso usar alguns desses artifícios que nós arquitetos temos em mãos para poder proteger, digamos assim, alguns vilarejos que têm de pescadores nesse lugar. O próprio território indígena também é abrangido pelo projeto, só que sem ser de uma forma muito só idealizadora, digamos assim, uma forma bem prática, com estratégias que existem hoje em dia. Então, eu comecei a pesquisar quais eram todas as modalidades de parque que a gente tem hoje em dia aqui no Instituto de Meio Ambiente, do Ministério de Meio Ambiente, e, a partir dessas modalidades de parque, eu fui separando, mais ou menos, quais se adequavam às especificidades daquele lugar. E aí, posteriormente, muito além de fazer equipamentos para um parque em si, eu fiquei muito mais preocupado em criar equipamentos que davam suporte a esses vilarejos caiçaras e as atividades que os caiçaras têm de mais importante, as atividades de pesca, as relações que eles têm com os marcos paisagísticos. Então, na verdade, é um que os meus professores brincam assim, mas a estratégia foi de, ao invés de brigar com o sistema, tentar encontrar as brechas do sistema e ali fincar um pouco uma bandeira de protesto, digamos assim, da expansão urbana. Hackear o sistema, né? Oi? Hackear o sistema. Hackear o sistema, exatamente. Exatamente. Então, aqui está muito claro, a primeira prancha, eu tenho questionamento de como essas infraestruturas de expansão poderiam englobar um pouco mais as questões das culturas tradicionais. E a segunda aqui tem um mapa, que posteriormente vou mostrar o projeto, mostrando mais ou menos minhas áreas de intervenção. Essas são as 4 pranchas de projeto, são 4 pranchas de tamanho A1. Na hora de diagramar, como estratégia pela universidade, eu estudei na PUC, lá eles pesam muito essa parte do design gráfico, então a preocupação de fazer uma linguagem que passasse por todas as pranchas foi forte. E estratégia de projeto, na verdade, eu fiz uma estrada de acesso caiçara, que é a BR-101, que corta do Rio de Janeiro até o litoral norte de São Paulo, e uma estratégia de chamar a atenção ao acesso a esses vilarejos caiçaras por essa estrada. Muito além disso também, tem mais partes de circuitos de esporte, circuitos de bike, enfim, isso tudo está abrangido no projeto. A segunda parte do projeto era a sede do parque em si. Essa sede é uma construção multifuncional, que também serviria para poder mostrar que era a entrada do território caiçara, porque hoje em dia o acesso a esses lugares são muito despercebidos, digamos assim. A entrada para Paraty-Mirim, eu não sei se alguém já foi, é uma viazinha que é muito pequena, então fazia parte da estratégia de projeto tornar isso mais visível. A outra prancha era o equipamento de sinalização. Essa parte dos equipamentos de sinalização era muito mais de tentar tornar a leitura do que é importante para a população caiçara mais visível para nós, que vamos lá quase sempre como turistas, né? E alguns desses lugares passam despercebidos.
Então, vocês podem ver que, ao longo da apresentação, eu fiz muita questão de mostrar a topografia em 3D, mesmo desse lugar, porque, no fundo, o olhar do Caiçara, foi um trabalho ótimo, porque eu tive que ficar imerso lá há muito tempo, era um lugar que eu já gostava de visitar antigamente e tal. E a leitura do Caiçara sobre o território é uma leitura muito mais em 3 dimensões. Você chega com uma planta baixa, por exemplo, eles não conseguem entender o que você está mostrando. Eles se referenciam pelas montanhas altas, pela posição dos ventos, pelas correntes marítimas. Então, eu fiz questão de representar esse terreno 3D sempre no meu projeto. A quarta parte, finalmente, eram os equipamentos de suporte às atividades caiçaras. Eram equipamentos modulares. Aqui, talvez, depois eu possa passar o link para vocês. Mas eram equipamentos que poderiam ser... Todos tinham um molde industrial muito forte. Então, na verdade, todos eram entraves metálicos que poderiam ser replicados à vontade. A única coisa que modificariam era os fechamentos dessa construção de acordo com o equipamento que houvesse no local. Então, por exemplo, tem locais que têm abundância em madeira, o fechamento seria em madeira, locais que não tem material nenhum, o equipamento seria em telha ondulada, enfim. E tudo isso foi pensado para ser chegado de barco a esses vilarejos, já que esses vilarejos não têm acesso por terra, você tem que ir por barco a esses lugares. Bem, então aqui está um resumo do meu material, as maquetes. Isso aqui foi a apresentação da PUC, minha apresentação de graduação. As maquetes você não envia para o Arquiprix, mas, como estratégia, você pode mandar algumas imagens para eles botarem no site. Eu mostrei para eles que eu tinha feito a maquete, isso foi interessante. Depois eles falaram que eu tinha achado a maquete super bacana. Então, não se resumam a enviar apenas o material que eles vão expor lá. Se vocês tiverem fotografias de maquete, se vocês tiverem um vídeo, há espaços para mostrar vídeo, inclusive no site do Arquiprix. Então, se vocês fizerem um vídeo sobre o projeto de vocês, vocês vão poder mandar nesse período de 1 de agosto a 1 de setembro também. Então, é para mostrar que tem materiais extra pranchas a serem enviados para o Arquiprix. Bem, aqui já falando um pouco sobre a minha experiência lá no evento. O evento que eu fui foi no ano passado, 2017, na Índia, em Ahmedabad. Ahmedabad é uma cidade que tem uma tradição arquitetônica muito forte. Há construções de Le Corbusier na cidade, há construções de diversos arquitetos de renome da Ásia também. E a própria universidade, enfim, né, ela é um objeto de arquitetônica muito forte. Ele é um projeto do B.V. Doshi, que foi o último Arquiprixer asiático, né? E então fazia todo sentido fazer um evento numa escola como essa. Então, teve a premiação do evento, mais um workshop, vocês participam de um workshop lá no evento, e depois os desdobramentos que eu tive junto com a minha equipe de workshop. Essas são umas fotos da premiação, como apareceu um pouco no vídeo, né? A parte de exposição de trabalho também. Bem, isso é um panorama um pouco, né, ali à esquerda, no topo, mostrando um pouco do campus. Essa escada maravilhosa também faz parte do campus. Aqui a gente foi em Modara, que é um local próximo da cidade de Ahmedabad, que tem um sítio arqueológico forte, então a gente costuma fazer esses passeios ao redor do lugar. Então, em Santiago, vocês provavelmente vão ver algumas obras de arquitetura guiadas e tal. E aqui a visita de alguns escritórios de arquitetura. A gente foi percebendo como é que era a arquitetura contemporânea indiana, e isso, para mim, a formação foi muito importante. Eu fiquei muito mais otimista com a arquitetura tropical do que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. E esse era meu grupo do workshop. Essa tabelinha aqui são todos os integrantes, no idioma de cada um deles. Então, era muito louco. Tipo, eu fiquei muito próximo de 2 afegãos que estavam num hostel em frente ao meu. A gente voltava de tuk-tuk todo dia. E parar para pensar assim, o que a gente pensa sobre o Afeganistão é estranho pensar que tem alguém da minha idade, arquiteto, trabalhando no Afeganistão, que passou por todas essas guerras, enfim, um período totalmente difícil, né? E então essas coisas da experiência pessoal assim são muito fortes, assim, isso me mudou bastante. Aqui é o nosso grupo. Ali à esquerda é o Judith, que é um amigo indiano. Eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso. Esse é o nosso início de projeto do workshop, que virou todo esse material aqui.
Na verdade, a gente ficou encarregado, o nome do projeto é The City Positive, a gente tentava achar aspectos positivos dentro do caos da Índia, então a gente mapeou alguns terrenos que eram terrenos sem ocupação na cidade e tentando achar algumas atividades que funcionavam em 24 horas. Então, esse diagrama é um diagrama de 24 horas, como se fosse um relógio, e cada corzinha é um tipo de atividade cultural, ambiental ou econômica. Posteriormente, esse projeto a gente mandou para a 11ª Bienal de Arquitetura de São Paulo e foi aceita. Então, esse foi um dos desdobramentos do Arquiprix. A gente fez um projeto que já participou de outra premiação, de outra exposição. Esse aqui é um concurso de arquitetura na Índia, que a gente participou também. Eu mais 3 colegas, a gente teve um contato muito forte. Eu, mais o colega indiano que eu apresentei. Tem outra indiana que agora mora em Singapura. E também tem um chinês que mora em Nova Zelândia, que é um gênio, que estava trabalhando comigo. Esse garoto é um gênio, assim, a gente vai falar dele. Norman Way, o nome dele. E nós 4 fizemos essa equipe de projeto, que a gente foi finalista dessa competição na Índia, The Black Tej. E a parte 3, para finalizar, são as perspectivas futuras do Arquiprix no Brasil. Então, aqui eu vou passar alguns participantes brasileiros. A primeira participação relevante foi em 2005. Esses são todos nomeados, participantes favoritos do Arquiprix. 2007. As 2 primeiras foram da USP. Bem, vocês podem perceber que as universidades variam muito. Então, teve a Universidade de Mato Grosso do Sul mandando também. Enfim, o Arquiprix ele começa a ter uma entrada no Brasil, só que não grande o suficiente como dos outros países que têm o Arquiprix nacional. Em 2017, esse foi um projeto que foi muito bem cotado também, que é do Thiago Almeida, da UFRJ, foi orientado pelo Guilherme Lassans. E, bem, esses são os Arquiprix nacionais. A ideia, como o Igor disse, é de que ano que vem ter um Arquiprix Brasil em 2019. Essas são as participações dos brasileiros no Arquiprix. E, para que esse Arquiprix tenha muita força aqui, o ideal é que as instituições participem de forma mais forte, todas as instituições de arquitetura, e que os alunos enviem mais projetos, porque, como o Igor disse, é uma porta de entrada muito grande para uma exposição do que seria a arquitetura brasileira no mundo, inclusive, né? Então, como eu mostrei, assim, como ex-estudante, agora eu estou fazendo mestrado, ainda tenho contato com esses meus colegas, a gente está pensando em outros projetos de trabalho mesmo, sobre Global South e arquitetura tropical. Esse é um desdobramento. Então, imagine que todos esses participantes que já tiveram antes de mim, e os futuros, eu penso que, espero que sejam mais também, consigam ter esses desdobramentos sobre arquitetos brasileiros, fazendo uma rede entre jovens arquitetos no mundo. Então, acho que esse é a principal relevância que nós podemos ter. E esse é o cartaz de convite do Arquiprix 2019 no Chile, dizendo que todas as universidades, ao redor do mundo são convidadas, e fazendo um convite para que professores e alunos também participem desse evento do Arquiprix 2019, que eu gostaria de ver no que vem lá. Eu acho que vai ser super interessante ver outros colegas por lá também. Bem, finalizei minha apresentação. Deixar mais claro, quem envia é a universidade, né, quem seleciona, não é isso? Isso, correto. Então, e aí eu queria saber se você considera que isso é uma premissa, assim, que você acha que projetos que têm uma verve mais social, que têm uma relevância, enfim, que tem essa relevância social, tem mais a cara do Arquiprix, eu estou falando de Arquiprix o tempo inteiro, como se fosse sotaque francês, mas é Arquiprix, né? Sim, mas está correto. Enfim, se isso é uma vantagem, se as escolas devem, na hora de fazer essa seleção, pensar nisso e tal. Bem, perfeito, Igor. Na realidade, eu tenho percebido, como a gente tinha conversado um pouco antes, essa preocupação, acho que é uma preocupação global em termos arquitetônicos. Eu acho que nós, brasileiros, temos muito essa pegada, como vocês disseram antes, na nossa realidade. E como o arquiteto tem essa formação multifacetada e multi-instrumental, a gente acaba tendo um pouco mais dessa sensibilidade. E sim, eu acho que tem 2 formas de projetos que são muito bem apreciadas no Arquiprix. Uma é essa questão de uma relevância sociocultural e, mais do que isso, uma visão multidisciplinar, que eu acho que a nossa geração, a gente está muito alimentado de informações, então é uma coisa muito positiva que a gente tem.
E outra também falando em termos de arquitetura, construção, que é a outra escala de projeto, não foi a que eu mandei, as questões de uma construção um pouco mais inteligente em questões de materiais, uma coisa de equipamentos locais e uma sensibilidade um pouco mais humana mesmo, em escala de projeto, ao invés de big projects ou projetos de arquiteto estrela. Eu acho que essa coisa da inteligência arquitetônica é muito valorizada lá. Então, acho que sim. Legal, muito legal que você colocou essa coisa. É uma questão geracional mesmo, né? A gente está passando aquela fase dos Star Architects, né? E começando a ter uma importância muito maior. Acho que você usou uma expressão perfeita, essa sensibilidade local, né? Essa compreensão da questão local. Legal. Só perguntar para as meninas, a gente tem pergunta da plateia? Deixa eu, para eu não monopolizar aqui o... Estão escrevendo, tá bom. Então, enquanto isso, fazer uma outra pergunta. Aliás, aproveitar para fazer um lembrete também. Eu acho que já passou aqui na apresentação do Franklin, mas as inscrições das universidades estão muito próximas, a desse ano está muito próxima de acabar. Então, é muito legal que quem for, não só os professores e coordenadores, mas os próprios estudantes que estiverem interessados, deem uma chamada lá nos seus coordenadores, porque precisa se inscrever até dia 1º, se não me engano, não é isso? Até dia 1º, aí inscrever, a submissão é um pouco mais à frente. Então, gostaria de lembrar disso. A gente enviou recentemente uma comunicação a todos os coordenadores do Rio de Janeiro, mas como isso é para o Brasil inteiro e tem gente aqui de fora do Rio, eu queria chamar a atenção disso. Outra coisa, você comentou a história do vídeo e da maquete, né? Eu lembro que isso foi uma questão para mim, porque nosso projeto era todo feito em vídeo, e aí a gente ficou muito feliz de saber que podia. E, aliás, também, comentando isso, eu falei sobre o meu projeto de mestrado, é por causa do Tratado de Bolonha, tá, gente? Porque lá na Europa a faculdade são 5 anos, são 3 de bacharelado, 2 de mestrado, mas são projetos de graduação. Para o Brasil, é o projeto final de graduação, TFG. Mas, então, em relação ao formato, você falou de maquete, falou de vídeo e tem as pranchas tradicionais. Tem essa coisa na criatividade da apresentação também. Imagino eu que ninguém faça questão de ser um programa super especial, um render maravilhoso, mas essa coisa da criatividade, das diferentes mídias, que tem a ver com essa coisa geracional também. Na verdade, o que eu percebi lá é que cada região do mundo, assim, digamos, né, tem uma característica muito própria em termos de arquitetura. Então, há uma diferença muito grande de representação gráfica sobre aquele amigo meu chinês que eu falei, que fiquei encantado com o projeto dele. Ele tem uma linguagem gráfica que eu nunca imaginaria usar, e fiquei extremamente encantado, assim, que não há essa preocupação como nós temos aqui no Ocidente, sobretudo nas Américas, né, de fazer algo um pouco fotorrealístico, ou mesmo que façam esquemas mais artísticos, sempre tem um aspecto de fotomontagem. Nele não, nele parecia uma pintura e era lindo. Então, eu acho que mais importante do que a preocupação em fazer renders ou fazer uma imagem muito bonita é que ela tem uma característica especial, digamos assim, que seu projeto seja marcante, mas não necessariamente por ser belo, mas por ter uma linguagem forte. Eu acho que esse era o ponto principal. Então, só para finalizar muito rápido, tipo, eu sabia que, na minha formação lá na PUC, por exemplo, essa coisa de fazer diagramas e tentar juntar os aspectos de gestão ambiental, que são umas informações muito técnicas, eu tentei fazer uns diagramas que tinham mesmo uma aparência muito técnica, sobrepondo imagens de urbanismos e master plans. Então, essa foi uma estratégia que eu fiz. Eu acho que essa questão de tentar perceber o que você teria a acrescentar na representação, que seria mais interessante do que tentar, sim, fazer uma imagem, mas tentar se entender um pouco mais e expor isso ao máximo. Acho que é mais isso. Perfeito, obrigado, Franklin. Eu queria que eles ouvissem isso da sua boca, porque eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma cultura, isso que você falou, do fotorrealismo, do produto final, a gente não mostra muito o processo, né? Isso é uma coisa que na Europa se faz diferente. Vamos lá. Achei ótimo aqui, porque a gente tem uma pergunta só, da Vitória, da Uniswan, que eu acho que a gente até já teve contato, né, Vitória? A gente trocou uns e-mails uma vez. Não sei se é você mesmo. Mas da Uniswan, a Vitória pegou e aproveitou e fez 3 perguntas, que eu achei ótimas as 3. Obrigado, Vitória. Então, vamos lá. Você conciliou trabalho com estudo ou se dedicou totalmente ao projeto? Essa é a primeira pergunta. Segunda, qual foi o seu maior desafio? E terceira, qual o conselho que dá para os estudantes presentes? Qual mais, né, que você já deu alguns?
um conselho final aí, então, também. Bem, eu acho que a primeira e a segunda pergunta, elas já estão muito ligadas. Sim, eu sempre trabalhei e fiz arquitetura junto, então esse foi o meu maior desafio. Tipo, trabalhar e fazer arquitetura e tentar ser um aluno, modéstia à parte, mas tentar ser um aluno relevante, digamos assim, né? Porque é difícil. Quando você trabalha, você tentar fazer um bom projeto. Às vezes você tem matéria que você consegue fazer para poder passar, digamos assim. Então, o maior desafio é você tentar trabalhar e tentar ser um bom aluno. Esse foi o meu maior desafio. E a terceira pergunta é... Qual um conselho final aí para os estudantes que estão aqui? Eu acho que o conselho mais simples e pragmático, principalmente para quem vive essa realidade que eu vivi e vivo de estudante e quem trabalha, né? Até hoje no mestrado eu faço isso, então isso é uma coisa que você vai levar provavelmente para a vida toda, é de tentar fazer um cronograma, tentar planejar a sua data. Isso pode parecer um pouco difícil, porque a gente não tem muito isso na nossa formação, mas não é tão difícil. Assim, é fazer mais ou menos, traçar metas durante a semana. E eu, por exemplo, sou um cara que trabalho pelo menos 1 hora por dia, sabe? Tem dia que eu trabalho meia hora, no outro dia eu compenso e trabalho 1h30. E é isso, eu faço esse trabalho de formiguinha todo dia e no final da semana você vê que alguma coisa você trabalhou bastante, entendeu? Então, esse é o conselho que eu dou, mais para quem vive essa realidade de trabalhar e estudar. Entendeu? Acho que esse é o principal conselho. Que é muito comum no Brasil. Não agora no momento de crise, né? Mas que é muito comum no Brasil. Não é uma coisa que se faz em qualquer país, né? Em muitos países a pessoa se forma. Mas só um adendo, assim, é muito comum, mas eu vejo que é muito mais valorizado quando você participa de uma conferência dessa do que, às vezes, até é valorizado aqui. Eu lembro que na minha graduação, vários professores me criticavam, e criticavam outros amigos também, que trabalhavam e falavam que só tinha que estudar ou só tinha que trabalhar. Eu não tinha essa oportunidade porque eu tinha que estudar para poder me bancar na faculdade. Mas aí eu fui percebendo... Se bancar, né? Exatamente, para me bancar. E aí eu fui percebendo que quando eu conversava com alguns dos jurados lá da ArcPrix, alguns dos professores, até quando eu fiz intercâmbio também, eu fiz o Ciências Sem Fronteiras na Politécnico de Milão, a experiência que eu tinha de trabalho acabou sendo muito positiva, assim, você fica muito mais pragmático na hora de tomar decisões de projeto, até para conseguir um emprego, isso mais tarde é forte. Então, com todo respeito aos professores que dizem para não estudar, mas se você é um desses alunos que tem que estudar e trabalhar, tenta tirar proveito disso. Você normalmente consegue ser uma pessoa muito mais organizada em questões de horário do que alguém que não trabalha. Entendeu? Então, acho que esse é o principal conselho. Legal. Excelente, Franklin. Muito obrigado. Acho que, além de esclarecer tudo que a gente precisava saber aqui sobre o ArcPri, eu acho que você deixou também muito claro qual é o caminho. Acho que não é à toa que você chegou lá. Acho que esse último conselho foi espetacular. Eu sempre falo isso muito para os alunos. A pessoa se organizar, fazer uma agenda do início ao fim do período é essencial. O que vai fazer a cada semana, vai chegando perto a cada dia. Né? Quem é meu aluno está rindo, porque é a primeira coisa que eu peço para a pessoa quando chega numa orientação. Então, Franklin, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, demais. Fiquei impressionado. Obrigado, Igor. Obrigado a todos por terem vindo. De novo, é uma honra, pessoalmente, estar aqui, apresentar um trabalho. O evento foi ótimo e de estar mostrando aí para outros colegas também. Espero estar ajudando. Enfim, muito obrigado a todos por terem assistido. Valeu.